Bom dia! Começar segunda-feira assim com mais saúde é muito bom, não é? E vocês não imaginam o tema de hoje. Eu tenho certeza que vocês, mulheres, porque esse é um horário mais feminino, né? Não tem muito homem em casa, mas não se preocupe, porque a pauta vai ser sensacional. É para os maridos, mas você depois vai poder disponibilizar esse programa para eles assistirem no maissaude.cançãonova.com. Do que vamos falar? Mulher tem menopausa. E os homens? Quem vai falar conosco hoje é o meu convidado especial, é o Dr. Afonso Piovesan. E ele, além de urologista, tem assim, uma série de especialidades, como, por exemplo, ele é formado pela USP, pela Faculdade de Medicina da USP, fez doutorado por lá e é chefe do grupo de transplante renal, né, Afonso? Isso. Nós vamos fazer uma pauta depois sobre transplante, mas esse tema é para uma próxima pauta. Gente, o que nós vamos falar? Sobre um tema que eu acho muito importante e pouco divulgado. Então, mulher tem menopausa. Homem tem a chamada andropausa, é essa a palavra correta? É a palavra mais conhecida, a correta não. Né? A gente, no meio científico, a gente usa um outro termo, que é o distúrbio androgênico masculino, né? A gente chama de DAEM, né? Distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. E é uma área bastante nova dentro da medicina, né? E, por tratar de questões de sexualidade, enfim, isso ficou muito à margem do mundo científico, né, por muitos e muitos anos. Né? E começou a se ter interesse por estudo científico da parte sexual do homem e, junto com isso, a parte de reposição hormonal, em 1950, mais ou menos. Né? Até então, ninguém falava sobre reposição hormonal. Tabu, né? Um tabu. E sexualidade era uma coisa muito pouco estudada da parte científica, né? Então, quem tratava era psicólogo, psiquiatra, né? Mas o urologista tinha pouca ação a respeito disso, né? Essa história, os grandes pioneiros da investigação sexual do homem foram um casal de americanos. A história é surpreendente, né? Até hoje é muito impressionante como eles conseguiram ser atuais para a época. 1954, mais ou menos. Eles foram pioneiros, né? Foram pioneiros. Um casal, era um obstetra que já era renomado, né? Fazia partos de pessoas de alta sociedade nos Estados Unidos, mesmo de pessoas fora. Chamava Bill Masters. Resolveu estudar, então, do ponto de vista científico, a sexualidade masculina e feminina, né? E montou dentro da Universidade de Washington uma sala para estudar a sexualidade. Né? E, obviamente que na época isso era uma coisa muito à frente daquele tempo e não explicava direito para a reitoria da universidade o que ele fazia lá dentro. Mas depois de 10 anos de estudo, ele publicou o primeiro livro, né? Precisou juntar muito material, justamente a ideia dele foi ter credibilidade a ponto de lançar um livro muito bem embasado do ponto de vista científico, né? Que é um livro que marca a urologia, principalmente essa área de sexualidade e de reposição hormonal, chama Resposta Sexual Humana. E depois de mais 10 anos, ele publica um segundo livro que não fala sobre a resposta sexual normal, mas sobre as alterações de resposta sexual que podem acontecer no homem e na mulher. São dois livros muito bacanas. E a reposição hormonal começou, então, junto com esses estudos sobre sexualidade. Né? Afonso, me conta uma coisa. Explicando, então, para o nosso público, para aquela esposa Claro. que está, por exemplo, entrando na menopausa, que a gente sabe que a mulher, a partir de uma determinada idade, é natural entrar na menopausa. É esperado, todo mundo já sabe. Como funciona no homem? Então, não são todos os homens que entram em andropausa. Ah, é? Não. Então, não é obrigatoriamente Não. assim... passou dessa idade, vai começar a andropausa masculina. Não. Não. Na verdade, a maior parte dos homens produz hormônio numa taxa normal para a vida toda. Pois é, eu acho isso tão injusto. Injusto mesmo. Eu acho assim tão injusto, mas tudo bem, vamos continuar. E a chance de um homem precisar de reposição hormonal ao longo da vida é de mais ou menos uns 15%.
Ok. vai aumentando com a faixa etária. Uhum. Né? Então, em alguns homens, as células que produzem a testosterona, que é o principal hormônio masculino, essas células estão no testículo, elas entram em falência. A gente não sabe por que isso acontece em Certo. alguns homens e em outros não. Uhum. Né? Mas não é para todos os homens, não são todos os homens que precisam de reposição hormonal. Então, de cada 100, 15, as Vão estatísticas precisar, em mostram. algum Vão precisar. momento da vida, reposição de hormônio. Quais são os sinais, os sintomas para essa esposa que está nos ouvindo aqui, acompanhando Mais Saúde, para ela começar a observar que talvez seja o caso do marido dela? A gente sempre achou, e existe, quando você fala em testosterona, em hormônio masculino, a primeira imagem que vem é com relação à parte sexual. Isso. Né? Então, realmente, os primeiros sintomas são com relação ao comportamento sexual. Mas o que a gente descobriu ao longo desses anos de pesquisa é que, na verdade, a falta da testosterona é um problema muito maior do que um problema só sexual. Uhum. Né? A parte sexual é a pontinha do iceberg. Certo. Né? E o homem que então passa a produzir menos hormônio, ele tem uma série de complicações, uma série de alterações no metabolismo, na composição corpórea, que são muito mais importantes até do que a vida sexual. Né? No âmbito sexual, o que nós temos que observar? É o homem que perde a libido, começa a dar inícios de impotência? Como que é? Principalmente libido. A libido, né? O hormônio ele tem muito a ver com libido. Tá. Né? E também tem interfere de maneira indireta, lógico, na ereção. O homem que não tem libido tem uma dificuldade de ter ereção. Certo. E tem uma outra ação menos importante, direta, nos mecanismos de ereção. Tá certo. Né? Mas principalmente libido. Tá. Então, na parte sexual seria essa parte. Isso. Na parte, assim, sem ser sexual, aonde que a gente começa a ver a necessidade ou que este homem está precisando ou teve uma queda de testosterona na produção? A primeira coisa que chama a atenção do ponto de vista corpóreo. Né? Então, você tem uma perda de massa muscular, você tem uma perda de cálcio nos ossos, né? E o homem, então, se sente indisposto, ele se sente irritado, né? E com o tempo começa a diminuir um pouquinho a capacidade de raciocínio, as funções cognitivas que a gente chama, né? A falta do hormônio faz com que tenha uma queda do desempenho de raciocínio, desempenho cognitivo, né? Aumenta a chance de doenças degenerativas do cérebro, por exemplo, Alzheimer, né? E de modo que essas coisas todas, é claro que acontecem muito devagarzinho, né? E esses efeitos na parte de metabolismo, na parte de composição corpórea, são ao longo de anos. Exato. Né? E o mais comum é que a gente acabe não se dando conta, né? A pessoa se acostuma com esses sintomas. Acha que é natural. Acha que é natural, e como isso tudo vai acontecendo muito devagarzinho, não se dá conta de todas as alterações que aconteceram no corpo. Certo. Né? E a gente começa a repor hormônio e tem um ganho muito importante, Zé. E é rápido, né? É mais ou menos rápido. Alguns desses sintomas desaparecem bem rapidamente, principalmente as respostas iniciais são com relação ao comportamento sexual mesmo. Ah, tá. Então, com 2 meses, 3 meses de reposição hormonal, já aumenta o libido, aumenta as fantasias sexuais, aumenta o desejo sexual, aumenta a satisfação com a vida sexual. As outras alterações que ocorrem, mais da área corpórea, de ganho de massa muscular, perde massa gorda, principalmente circunferência abdominal, aumenta a deposição de cálcio nos ossos, então diminui a osteoporose, a osteopenia. Isso tudo acontecem bem mais para frente, ao redor de 1 ano e meio depois do início da reposição. Isso é mais lento. Menos, né? A partir de que idade é comum iniciar quem está nesses 15%? Afonso, qual é mais ou menos a idade? É muito pessoal, a gente sabe, individualidade bioquímica, mas qual seria, digamos assim, a idade média para começar a se observar nos exames isso? A gente costuma investigar a partir dos 50 anos, Zé. 50 anos. Quer dizer, mais idade é mais comum, né? Mas a partir dos 50 anos já vale a pena começar a investigar.
Tá certo. Então, olha, gente, tá batendo com a menopausa, né? Então, a gente vai no segundo bloco estar falando alguns parâmetros bioquímicos que eu acho até importante, né? Mas é o que a gente sempre fala, Afonso, programas como esse, que são trabalhos voluntários tanto da minha parte quanto do Rock, só são possíveis graças a essa televisão chamada Canção Nova, que é uma comunidade que evangeliza através dos meios de comunicação. Então, nós não temos propaganda comercial, é tudo por doação espontânea dos sócios colaboradores que a gente chama. Então, a gente tem uma campanha chamada Campanha do Projeto da M Almas, que é a campanha do 100%. E todo mês, correr atrás do 100%. Então, nós temos vários métodos que as pessoas podem estar ajudando, através, se associando, e se associando você recebe, depois de 2 meses, uma revista chamada Revista Canção Nova, onde eu também escrevo alguns artigos, né, ao longo do ano. Você tem a possibilidade de fazer débito automático, depósitos espontâneos, ou também comprar os produtos de evangelização através do departamento da VIC, que está aí na telinha, 0 operadora 12 31 86 2600, mas tem também os nossos livros que ajudam muito a campanha. Então, essa é a primeira coletânea dos programas da Mais Saúde. Nós fizemos uma coletânea, Afonso, só sobre o quanto a nutrição pode interferir nas emoções. Olha que bacana, né? Então, são 5 coletâneas de 5 programas. Então, essa é uma maneira das pessoas estarem também, ao comprar esse DVD, ajudando a comunidade Canção Nova. Mas nós vamos por um breve intervalo, que não tem propaganda comercial, e voltamos já já com esse tema interessantíssimo sobre o homem, né? Nós, menopausa, e os homens, andropausa.